Hoje nós vamos falar sobre citações. Citações são elementos muito importantes para mostrar que você teve respeito ao construir o seu trabalho e que estudou autores com autoridade. O que são autores com autoridade? São pessoas que realmente trabalham com isso, que têm formação especializada para isso, que podem e contribuem com o conhecimento a respeito da área que você quer utilizar. Tem que haver algumas regras em relação ao uso de citações. O seu texto não pode ser todo feito com citações, senão ele não é o seu. Tem que haver um equilíbrio de estrutura. As citações não podem ser sempre maiores que os parágrafos que você escreve, e elas devem ser extremamente necessárias ao texto. Hoje, quanto mais você usar o seu discurso e as paráfrases da forma indireta, como a gente vai ver, melhor, porque isso reforça a ideia de autoria do seu texto. Então, vamos lá. Aqui são aquelas famosas marretadas de Fernanda, mas que são extremamente necessárias, devem ser assertivas mesmo. Citação é para ser usada com inteligência. Só enriquece o texto se vier integrada na reflexão que está sendo construída. O que isso significa? Não é só jogar a citação e pronto. Tem que haver uma discussão dela antes, um término da discussão depois. Ela sozinha, sem uma introdução de ideia, sem estar amarrado no desenvolvimento do texto, ela não funciona e só desmerece o seu trabalho. Por isso tem que ser usada com inteligência e por isso que é sempre uma questão de interpretação de texto. Porque ao você citar o texto de outro, o livro de outro, a palestra de outro, ele tem que vir encaixado no seu discurso. Seja para comprovar as suas ideias, seja para demonstrar a sua discordância, ela tem que vir plenamente integrada ao ponto de o leitor ler o texto com toda a fluência, sem ter que ficar interrompendo a leitura, dando aquelas paradas. Isso faz com que o texto perca coesão. Não é isca para largar solta na água para pegar qualquer peixe. Acontece muito, já vi muito, que do nada a pessoa larga um Aristóteles, do nada a pessoa larga um Lacan, um Sartre, um fulano de tal, do nada. Isso só vai quebrar o seu texto, diminuir a qualidade do seu texto. Só utilize uma citação se ela estiver realmente conectada à sua discussão. Isso dessa erudição falsa de 1,99, eu vou jogar um autor chique aqui, outro aqui, pronto. Meu texto explodiu de qualidade. Olha a beleza do meu raciocínio. Não existe isso, tá? Ela tem que existir mediante a reflexão e a necessidade. Por isso que ela não é feita para tentar disfarçar a ignorância. O Arnaldo Antunes tem até uma música que fala exatamente isso. Citação para esconder ignorância. Eu não sei muito sobre o tema, mas eu vou trazer uma estratégia aqui de gente manca com uma bengala escondida. Eu vou largar uma citação aqui, outra ali, parece que eu sei demais. Se você pensar, você já viu muito jornalista fazendo isso, muita reportagem, essa ideia de, nossa, olha, ele leu filosofia, ele leu a respeito de física quântica, ele é um super doutor em sociologia, olha quanta gente ele está citando. Uma vez eu fiz um experimento, eu inventei um autor, na época eu dava aula de semiótica, inventei um Favre da vida. E falei o quanto ele era importante, parará, e larguei a isca. Passou um pouco, tinha muita gente do ambiente em que eu trabalhava citando o cara, mas ele não existia. Porque essa ideia de falar, olha, eu ouvi dizer que... E claro, eu sacanei um pouco porque eu tenho um discurso de autoridade, porque eu trabalho com a área. Mas é só para mostrar que é melhor você ficar dentro do que você consegue, ao invés de passar vergonha se o seu texto cai na mão de um especialista. O seu texto deve estar à altura do que está citando. Não é que você vai ter a mesma qualidade daquele doutor 3 vezes publicado na França, que escreve artigo e publica na Nature, nada disso. Mas é que você, ao escrever, você está se comprometendo a dizer para o seu leitor, olha, eu entendi, integrei na minha discussão e aqui está. É você dizer,
Você começa a escrever um texto todo desconexo, escrevendo ansioso com C, A no passado sem o H, e de repente você coloca um texto muito bem elaborado. Isso dá um descompasso. Ah, então eu vou ficar com medo de usar a citação. Não fica com medo. Não é questão de vocabulário, de uma erudição compatível com o cara que escreveu, é que o seu texto esteja fluente o suficiente para aguentar um outro texto bem escrito ali dentro do seu discurso. Quando a gente fala de citação, a gente obrigatoriamente fala de tipos de discurso. O discurso direto é o mais famoso porque é aquele que você encontra nas narrações, em que existe a fala do personagem. Por que ele é direto? Porque você vai copiar, anotar exatamente como está no original. Se tiver erro de português, tem que colocar o erro de português. Nem que você coloque entre parênteses um SIC do lado. A pessoa que vai ler o seu texto, se ela vier marcada como uma citação direta, um discurso direto, ela vai acreditar que o autor realmente escreveu daquela maneira, que o palestrante, o professor do workshop, do minicurso, ele realmente disse dessa maneira. Ela preconiza a fidelidade. Ela é muito interessante, mas sempre que você puder substituir uma citação direta por uma indireta, como a gente vai ver depois, com o seu discurso, melhor, mais fluente. Mas às vezes é uma tabela, é uma equação, é algo que é muito conectado àquele texto. A citação direta é sempre o melhor caminho, citações de dados, estatísticas, por exemplo. E aí você vai ter sinais gráficos, há sempre um sinal gráfico. O texto tem que anunciar graficamente que aquilo é uma citação direta, porque ele tem que saber onde a citação começa e onde a citação termina. Aqui a gente tem uma NBR que fala de regras, mas depende da instituição para quem você vai submeter o seu trabalho, porque às vezes eles pedem só o itálico, às vezes eles pedem que seja aspas, que seja chavinha. Então, existe a NBR, mas a empresa, o lugar para onde vai submeter, vocês leram editais, vocês veem que tem as regras específicas de como serão apresentadas todo o material técnico, não é? Todas as questões de bibliografia, de formatação do texto. Sempre observe isso. Se não houver uma indicação geral, vai usar a NBR mesmo, tá bom? Bom, as aspas, elas são muito utilizadas quando elas estão no corpo do texto. Você não separou, elas são curtinhas, essas citações com aspas, tá? Aí você pode usar as aspas, a gente vai ver para outras situações, mas lembre-se disso. Você tem que marcar com alguma indicação de que aquilo é uma citação, é um texto de outra pessoa, um trabalho de outra pessoa. A reprodução é feita de forma idêntica ao escrito ou falado no texto discurso de origem. Você não mexe. E você também não pode usar aquela estratégia de encontrar uma citação em que está lendo um texto, ou então ler um resumo do texto, ou ouviu alguém dizer o texto, aí tem um trechinho ali que encaixa no que você quer dizer. Não pode. Você deve observar o contexto em que aquilo foi escrito, e se esse contexto bate, é semelhante com o que você está colocando em discussão. Frase solta não pode. E você sempre anuncia uma citação, não só a citação direta. Você começa com o que a gente chama de verbo dicente, que é aquele verbo, olha, estou anunciando o que alguém vai falar. Como fulano afirma, de acordo com cicrano, fulano defende que, você tem que anunciar por meio desses verbos que a citação está vindo. Claro que mediante a sua proficiência na língua escrita, você pode brincar um pouco, mas sempre trazendo essa ideia de anúncio. No corpo da sua frase deve ter no máximo 3 linhas marcadas por aspas, indicando autor, ano e página. O que é isso? O seu texto tem que ter rastreabilidade, não pode ser igual a Fernanda que inventou um autor para sacanear com os outros. Você faz a citação e você coloca, olha, eu retirei a citação desse livro na página tal, porque o seu leitor pode ir lá e conferir. A gente tende, claro, a sempre confiar no discurso de autoridade, de alguém que realmente produz efetivamente, de verdade, algo a respeito do assunto. Mas a gente nunca confia em ninguém, isso é regra da vida, 100%.
Às vezes você tem que ir lá e conferir a citação. Quando a gente faz qualificação para um mestrado, doutorado, a rastreamento ali fala, olha, você citou errado aqui, não está escrito isso. A pessoa tem que ir lá e ver o contexto junto, que é para uma questão de comprovação. Claro que se você estiver fazendo um estudo teórico profundo, não dá para você sair verificando tudo, mas você vai agora, ao colocar o nome da pessoa, deixar lá, falar, olha, se você quiser rastrear, está aqui. E é muito importante, existe um processo que às vezes é negligenciado em relação ao quanto ele é fundamental. Quando eu estudo algo, eu já levantei uma bibliografia. Então, aquela parte final do trabalho, do livro, ela é muito importante, ela é preciosa, porque já vai mostrar para você, olha, as pessoas que trabalharam por isso, e você começa, depois você integra outras coisas, mas é realmente precioso. Coloquei um exemplo aqui para vocês, para verem como funciona. Curtinha, citação direta, a não ser que você vá colocar uma tabela, obviamente. Djamila Ribeiro afirma, autora, verbo, em seu pequeno manual antirracista que no Brasil, aspas, há a ideia de que a escravidão aqui foi mais branda do que em outros lugares, o que nos impede de entender como o sistema escravocrata ainda impacta a forma como a sociedade se organiza. 2019, página 67. Nesse sentido, há necessidade de refletir junto à população brasileira a respeito dos elementos históricos, políticos e econômicos que continuam a cercear direitos civis dos cidadãos negros. Observe, a autora apareceu, o verbo afirmando apareceu, aqui eu optei por colocar já o nome do livro em negrito, se fosse um artigo seria em itálico, e integrei no fluxo da minha frase, coloquei as aspas para anunciar, olha, essa frase não é minha, terminei com as aspas, e como eu já havia colocado o nome do livro e o nome da autora, eu coloquei o ano, porque se eu for lá nas referências ao final pelo ano, eu identifico, ainda mais se tiver mais de um livro escrito pelo mesmo autor, e a página, é a questão da rastreabilidade. Em seguida, eu coloco aqui, eu continuo a minha discussão a respeito disso. As citações são para isso, inclusive para fazer o contraditório. Você pode ler e falar, apesar de, pelo vocabulário que você utilizar, você já vai indicar se vai estar dentro do contexto de reforçar, no contexto de você criticar, no contexto de aproveitar um tanto, né? Aproveito que essa ideia é interessante, mas ela poderia ser melhorada naquele sentido. Tem que vir integrada na sua discussão, não pode ficar solta, não é pipa. Além disso tudo, olha só, citação com mais de 3 linhas deve vir destacada do corpo do texto. Parágrafo próprio, recurso de 4 centímetros e fonte menor. Há algumas revistas que não pedem, por exemplo, a diminuição da fonte. Outras falam que, olha, o recuo precisa desse tamanho, ou se você já colocou o itálico, não precisa fazer recuo, porque seria marcar 2 vezes a mesma coisa. Em geral, essa é a regra. Você destaca do corpo da frase que você está escrevendo, faz um recuo e marca com itálico. Às vezes não é solicitado o itálico, porque senão fica marcando muitas vezes que é citação direta, e uma fonte menor. Aquela esperança, então, de engordar seu texto em termos de número de páginas, pelas citações sempre em letras que estão dentro do texto, sempre fonte 12, ou citar e não integrar num discurso, isso não é discurso, isso é um espantalho, isso é um Frankenstein. E observe que, como eu já disse, o nome da autora, coloquei o verbo, observe, eu já coloco aqui o ano e a página. Ah, mas e o nome do livro? Como eu já identifiquei na minha citação, pelo ano, o ano eu já resgato ali, nome do autor. E o ano eu já sei qual livro está falando e a página. O discurso indireto, citação indireta. Essa é um pouco mais complicada porque você vai traduzir para a sua linguagem o texto, o discurso que você está trazendo para a sua reflexão, interpretação de texto. Não dá, nem para direta, nem para indireta, fazer algo que você não entendeu muito bem. Mas na indireta, isso ainda é mais fundamental, porque você vai ler, vai colocar nas suas palavras aquela ideia e totalmente integrado dentro do seu discurso. Por isso que uma citação indireta existe ainda maior
né, pressuposição de que a pessoa saiba do que está falando. Se houver uma interpretação errada e o seu texto for realmente avaliado por especialistas ou pessoas da área, isso pode invalidar o seu trabalho. Então, observe, eu coloquei o texto original e, claro, sempre referência, não pode ser solta. E algumas referências enfraquecem demais o seu texto, por exemplo, Wikipédia, um site que é generalista, uma pessoa que está fazendo opinião, mas não é da área. Você tem que sempre prezar pela qualidade do seu texto e de quem você vai citar. Então, observe o texto original. Existiram, entretanto, outras consequências internas que escapavam às previsões desse mundo supostamente ordenado pelas elites. Com a lei de 1871, criaram-se distinções e nomes para lidar com tanta diversidade. Por exemplo, eram chamados de ventre livres aqueles indivíduos recém-emancipados por essa lei, sendo assim discriminados pelo restante da população pelo simples fato de terem adquirido a liberdade há tão pouco tempo. Também deram-se novos sentidos a termos já existentes, moleque, garoto, cria, ingênuo, os quais, sobretudo depois da medida que libertava os recém-nascidos, geraram classificações sociais vinculadas ao costume de evitar a determinação da idade precisa dos pequenos escravos. Aí estava um código silenciosamente partilhado, hierarquias dadas por nascimento, origem, educação, cor da pele e data de libertação. Era largo o vocabulário de eufemismos e cores no Brasil. E, claro, a citação, sobrenome em caixa alta, o nome do autor, nome do livro, se tiver uns 2 pontos, ele não vai, só vai a expressão principal, local, editora, ano, e aí, para ficar mais completa, a página. Ah, isso aqui, ele é fundamental no sentido de que é obrigatório? Não é, porque você já colocou a página lá na sua citação. Mas é sempre bom colocar, terminar sempre com todas as informações necessárias. Bom, primeiro, eu tenho que estar falando sobre o regime escravocrata no Brasil. Eu tenho que estar discutindo as questões da linguagem que mascaram os preconceitos no Brasil. Eu tenho que dizer que isso surgiu historicamente, quer dizer, isso tem que estar integrado no meu texto lá. E aí, esse texto original está falando disso. Ah, então a citação indireta tem que ficar exatamente do tamanho da citação original? Não. Você pode colocar em termos menores ou maiores um pouquinho do texto. Claro que se você vai citar um parágrafo desse tamanho, 2, 3 linhas não vão dar conta dele. Mas isso não é uma medida exata, ok? Citação indireta. Agora, como é que ficou o outro texto dentro do meu discurso? Primeiro, eu estou introduzindo. O Brasil é um país racista. O senso comum tende a dizer que aqui não há discriminação porque todos são misturados dentro de uma sociedade amigável. A realidade aponta para uma direção diametralmente oposta na agressão física, estética e psicológica que nem sempre estão explícitas aos olhos de quem não vivencia o preconceito na própria pele. Agora eu venho com a citação. Observe que eu já estou fazendo uma discussão e venho isso aqui para corroborar. Schwartz explora essas máscaras, deslocamentos, eufemismos na linguagem que buscam diminuir o real impacto que uma estratificação complexa entre raças nos pode provocar. Segundo a autor, o processo lento e truncado da suposta abolição da escravatura gerou várias categorias entre os que nasceram livres, foram forros, negros livres, filhos de pais livres, que denotam uma busca por sobrevivência social. Entre parênteses, ano e página. Observem que eu já comecei num discurso, estou apresentando reflexão, não estou só enchendo linguiça, falando abobrinha até chegar na citação. A situação vem encaminhando uma discussão que já estava sendo feita e, ao final, eu posso, depois dessa citação indireta, trazer, olha, e continuar conversando a respeito. Observe que não há sinais gráficos, aspas, você tem o sinal de o autor e esse verbo que chama a ideia de conversa, de diálogo. E aqui é o seu texto e você anuncia quando você parou de dizer do texto que você está citando para começar novamente o seu. E sempre referência bibliográfica.
Aqui eu vou fazer umas aspas para o ensino de aspas. As aspas servem para indicar um discurso que não é meu, não fui eu que disse isso, para indicar ironia. Observem que misturados, amigável, estão entre aspas. Isso é para dizer, olha, eu quero dizer isso, mas na verdade é o contrário, eu estou trazendo uma ironia. Eu não sei a origem da palavra, quem começou a falar isso de amigável, mas é algo que já está no senso comum. E eu uso as aspas para destacar e também para ironizar a palavra. Aí eu coloco os dois juntos para vocês observarem. No caso, a minha citação, observem, ela começa aqui, ó. Ela não tem o mesmo tamanho da outra. Olha só, esse parágrafo todo eu coloquei aqui em 5 linhas, 6 linhas, e é um parágrafo grande, para vocês verem que não precisa haver assimetria. Então, existe todo o texto aqui original. Observe que eu fiz uma citação indireta. Até aqui foi a minha introdução, dentro do meu raciocínio, do fluxo do meu texto. Aqui é a citação indireta e a marcação de quando ela acaba. Observem que ela tem um fator muito preponderante no texto, no sentido de dizer que você se inseriu na tradição. Tradição não é coisa velha, é de que você se inseriu nessa linha do tempo, nessa linha de estudos, dizendo o que já foi feito até aqui é isso, né? E eu estou contribuindo a partir daqui. Aqui no caso eu concordei, obviamente, com a Schwartz. Mas se você encontrar um texto, você pode fazer o quê? Uma discussão entre autores. Apesar de Souza afirmar que temos também o Moreira, que traz uma discussão diferente e mais bem fundamentada. Esse diálogo entre autores demonstra o quanto você está capaz de discutir a teoria. Não é ler um livro separado do outro, é ir lendo e fazendo conexões necessárias. Olha só, essa NBR 1025/2002, que vai regulamentar como as citações acontecem. Sim, tem uma NBR para relatório técnico, tem uma NBR para citações, tem uma NBR para referências bibliográficas. Se você é área técnica, você vai ter uma sequência de normas para poder normatizar, organizar os processos de pesquisa, de observação, de construção de resultados, né? Palavras de Mãe Fernanda. Seu tempo sobre a Terra é contado e o número final é sempre o imprevisto. Você pretende aproveitá-lo ou desperdiçá-lo? Você pretende buscar o conhecimento para si ou conseguir apenas uma nota? Porque aí vai dizer qual o seu grau de aproveitamento do oxigênio limitado que você vai gastar sobre a Terra. Até mais!